Muito boa tarde. A partir de agora tem mais notícias do Brasil e do mundo para te deixar bem informado nesta sexta-feira. Depois do burnout, que é a exaustão mental provocada pelo ambiente de trabalho, uma nova condição tem ganhado destaque e preocupado psicólogos e profissionais de saúde, o burn-on, que também envolve o trabalho, mas de forma diferente. Você sabe o que é burnout? Provavelmente sim, mas uma síndrome desenvolvida pelo excesso de trabalho que causa exaustão extrema, estresse, entre outros. Já quando falamos em burnout, temos uma surpresa. As pessoas que são constantemente elétricas e apaixonadas por seus trabalhos podem acabar prejudicando a saúde mental, gerando consequências como depressão, vícios e ansiedade. O estresse constante, sem pausas reais, podem ser a causa para esta síndrome. O termo burnout foi criado pelos psicólogos Timo Schiele e Bert Twitt, da clínica em Kloster-Dietzen. As pessoas afetadas descrevem uma conexão muito forte e satisfatória com o trabalho, como uma superexcitação. Isso fez com que surgisse a descrição da síndrome de burnout. As pessoas afetadas possuem paixão pelo trabalho, mas o estresse constante gera tensões inicialmente. Os sintomas são dores no pescoço, nas costas, dores na cabeça e bruxismo, o ato de ranger os dentes. A vida exaustiva no que chamamos de roda de hamster os leva ao desespero. Eles perdem a esperança de melhorar as condições, não conseguem mais se sentir felizes e questionam o sentido das coisas. Até hoje, nem o burnout ou o burnout foram definidos como doenças mentais autônomas, mesmo que os graves impactos à saúde sejam reconhecidos. E olha só, nem tudo que está escrito na embalagem de um alimento deve ser levado à risca. Baixos em gordura, por exemplo, não faz do produto mais saudável. É importante estar atento e sempre ler cuidadosamente as informações para evitar enganos. Para uma dieta equilibrada e nutritiva, é fundamental optar por alimentos saudáveis. Sobre aqueles que vêm da terra, especialmente in natura, não há discussão. Todos sabem que essa é a melhor escolha. Mas e quanto aos industrializados, hein? Bem, nos últimos anos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alterou as normas para os rótulos, entre elas o destaque para a quantidade de gordura. Mas o fato de um alimento ser rotulado como baixo em gordura não quer dizer que ele é mais saudável. Isso foi o que disse a especialista com quem eu conversei. Ela deu alguns exemplos importantes. Confira. A indústria alimentícia, quando ela coloca no rótulo de um alimento que ele é baixo em gorduras, ela precisa substituir essas gorduras por componentes químicos para poder dar o mesmo sabor e a mesma textura para esse alimento, porque a gordura ela é um macronutriente responsável por essa textura e por esse sabor. Então, por exemplo, a gente costuma ver com muita frequência como pasta de amendoim, por exemplo, né? Elas, principalmente essas saborizadas, com gosto de cookies, de brigadeiro, etc e tal, que elas vêm ali com uma quantidade de aditivos muito grandes, né? E acaba tendo que ter uma redução na quantidade de gorduras, né? No amendoim, propriamente dito, para agregar esses componentes todos. Isso torna o alimento altamente industrializado e ele deixa de ser tão saudável quanto seria se ele fosse somente a pasta de amendoim. Um outro exemplo clássico é a manteiga. Muita gente acaba trocando manteiga por margarina na dieta, achando que é mais saudável, né? Porém, a manteiga é 100% natural. A margarina é 100% industrializada. E se a gente for olhar a lista de ingredientes da manteiga, é só gordura e sal. Em contrapartida da margarina, é só aditivo químico, é só produto químico, né? Existem também alguns sorvetes que a gente vai olhar a lista de ingredientes, a composição desses sorvetes, eles vêm escrito baixo em gordura, mas infelizmente são cheios de aditivos, né, de açúcares que são adicionados ali com outras nomenclaturas. E basicamente todos os industrializados fit, em geral, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, porque eles são altamente adicionados de componentes químicos ali que geram um prejuízo à nossa saúde.
Está aí, por isso é sempre melhor preparar os alimentos em casa, de preferência com ingredientes naturais. Gasta-se um pouco mais de tempo, mas a saúde agradece. E agora vamos ao Minuto da Economia desta sexta-feira. O Dia das Mães está chegando. Não vai demorar muito para estarmos na casa delas no próximo dia 12 para um almoço e entregar uma lembrança. Mesmo quem está com dinheiro curto não deverá falhar, porque mãe é mãe. E esta data está sendo apontada pelo varejo brasileiro como o termômetro do setor. No ano passado, a segunda melhor data em termos de vendas, já não foi lá essas coisas. E no Natal, até houve queda, com inevitáveis demissões de trabalhadores. O diretor executivo da indústria do varejo têxtil, Edmundo Lima, foi claro e objetivo sobre o que está acontecendo. Quem produz no Brasil não tem a mínima condição de concorrer com as gigantes asiáticas. E é fácil explicar. Os produtos de até $50 são isentos de qualquer imposto. Com a reforma tributária, isso deverá mudar um pouco, mas só um pouco. E a indústria nacional paga imposto para importar tecidos. Lógico que o consumidor, quando olha os preços, leva o produto mais barato. É chinês e cabe no orçamento. O governo já recebeu várias cobranças para mudar esta relação, mas até agora nada. Segundo o dirigente, se neste Dia das Mães a situação não melhorar, restarão 3 alternativas: mais demissões, tirar as lojas dos shoppings, onde os custos são mais altos, ou levar os empregos para fora, como Uruguai e Paraguai. Aí os fabricantes poderão importar as próprias confecções sem pagar nada. Deu para perceber que os trabalhadores brasileiros sempre sairão perdendo. Alguns terão que voltar para a casa das mães e elas vão deixar. Afinal, como eu disse, mãe é mãe. E hoje é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. No Brasil, um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia apontou que pelo menos 30% da população tem ou teve a doença. Você sabe como está a saúde do seu coração? Dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Pressão Arterial, doença crônica que é uma das principais causas de mortes no país. Por isso é muito importante ficar atento aos sinais que o corpo dá, principalmente com relação ao coração. A hipertensão arterial ela é definida como os níveis pressóricos acima de 14/9, ou seja, 140/90. Níveis persistentes, isto é, pelo menos 2 medidas. A maioria das vezes é muito difícil, porque a hipertensão ela é assintomática. Então, geralmente, a gente indica que o paciente afira, meça, vamos dizer assim, legalmente falando, a pressão pelo menos uma vez por ano. Na farmácia, na unidade básica de saúde, ou procure um cardiologista mesmo, um clínico. Eu estou com 63 anos, não tomo um tipo de remédio. Não tem um comprimido na minha bolsa. Eu tenho 69 anos e não tomo nenhum remédio até hoje, graças a Deus. A minha pressão é 12/8. Eu tenho quase 60 anos. Você viu que a diferença entre eu e meu amigo, coitadinho dele, é estresse demais. Eu sou hipertensa. Sempre estou no posto de saúde, vou lá tomar remédio de vez em quando. De vez em quando não, sempre aí me dá alta. Eu fico com a pressão muito alta. Sistema muito nervoso. Pelo menos 30% da população brasileira já teve ou tem algum problema de hipertensão arterial. É o que aponta um estudo feito entre os anos de 2013 e 2020 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A condição genética é uma das causas da pressão alta, porém não é a única. Ainda de acordo com a especialista, os hábitos podem contribuir para que a doença seja ainda mais impactante. Sintomas mesmo da hipertensão geralmente acontecem quando a gente já tem uma complicação, que daí seriam os sintomas da própria doença cardiovascular, do infarto que ela pode gerar, de lesões renais que ela pode gerar também, da insuficiência renal, ou até lesões na própria visão, na retina. Então, geralmente, a hipertensão ela é assintomática, porém as suas consequências geram sintomas. O principal é evitar o sal de cozinha, porque ele é o mal da hipertensão, pois ele tem sódio. Então, o sódio é o principal veneno para hipertensão. A gente sabe que não existe hipertensão sem sódio. Então, a primeira coisa. Segundo é combater o sobrepeso,
o sedentarismo, sabe? E combater também alguns pré-conceitos, que principalmente aquela situação, eu não sinto nada, eu não vou ao médico. Ao contrário, a gente tem que trabalhar com prevenção. Em 15 anos, o diagnóstico médico de hipertensão aumentou 3,7%. É o que mostra um relatório publicado pelo Ministério da Saúde. O índice saiu de 22,6% em 2006 para 26,3% em 2021. Além disso, o relatório mostra um aumento do diagnóstico entre homens, variando de 5,9% para mais. Porém, algumas medidas adotadas em todos os casos podem evitar males maiores, como, por exemplo, a atividade física. A prática de esportes ela é muito importante tanto para a prevenção de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, mas também para manter uma mobilidade. A gente chama muito a Sociedade Brasileira de Cardiologia e até a geriatria, eles comentam muito sobre a autonomia de vida do paciente. Então, quando você consegue comer sozinho, tomar banho sozinho, fazer tudo sozinho, você é um paciente que tem uma autonomia para a sua atividade de vida diária. E esse paciente tem uma sobrevida muito maior, ele vive mais e vive melhor. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais tarde, às 10 da noite, eu volto ao vivo com mais notícias para você. Te espero. Tchau.